Olá, muito boa tarde a todos. Em nome do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas do Estado, o FONACAT, uma entidade composta por 37 associações e sindicatos de carreiras estratégicas para o Estado brasileiro. Em nome do FONACAT, eu dou as boas-vindas a todos vocês que acompanham aí os lançamentos dos cadernos da reforma administrativa. Dou as boas-vindas especialmente aos nossos convidados de hoje, o autor do caderno número 20, intitulado A Militarização da Administração Pública no Brasil, Projeto de Nação ou Projeto de Poder, o William Nozak. Bem-vindo, William. É um prazer tê-lo aqui conosco para tratar desse tema extremamente relevante no contexto da reforma administrativa, no contexto da CPI da Covid, ou seja, o tema é mais do que oportuno no momento político que o país atravessa. É um prazer imenso para o FONACAT contar aí com a sua colaboração para os nossos estudos sobre o Estado brasileiro. Bem-vindo, então. Bem-vindo, José Celso Cardoso Júnior. José Celso é presidente do AFPEA Sindical e coordenador da Comissão de Estudos do FONACAT. E, por conta aí do seu trabalho, do seu esmero aí na produção técnica, nós chegamos já ao 20º caderno da reforma. Lembrem que os 17 primeiros cadernos eles foram condensados numa obra lançada no mês passado, intitulada Rumo ao Estado Necessário. Ali nós temos um apanhado de temas super relevantes para pensarmos em conjunto e empoderarmos, inclusive, os interlocutores dos servidores no debate sobre a reforma administrativa. Tudo isso só foi possível pela dedicação, pelo empenho, pelo carinho que o Zé Celso tem com um tema tão relevante e tão necessário para o futuro do país como a administração pública. O FONACAT, desde o primeiro momento em que a PEC 32 foi encaminhada ao Congresso Nacional, em setembro de 2020, tem se empenhado, em primeiro lugar, como eu tenho dito, em elevar o nível do debate no espaço público. O nível do debate no espaço público no Brasil está completamente degradado, assim, pelo que foi a fala do ministro Paulo Guedes na CCJ na semana retrasada. A gente pode ter uma ideia melhor, né, do que tem acontecido, ou seja, o ministro da Economia, que tinha por obrigação basear sua fala em aspectos técnicos, em evidências, em estudos científicos, foi à CCJ para fazer um discurso completamente panfletário, promover fake news, agressões aos servidores públicos, inclusive que motivaram mais uma denúncia nossa à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Já é a segunda que fazemos contra o ministro Paulo Guedes, porque simplesmente ele não observa o decoro que seria esperado no ministro de Estado, né? Nós estamos falando aqui do ministro de Estado que não tem compostura no espaço público, mente, agride funcionalismo, e com isso é claro que nós, as nossas afiliadas, os 200 mil servidores públicos que representamos, não podem, hipótese alguma, compactuar, né? Então, fizemos a denúncia e esperamos que a Comissão de Ética Pública volte a funcionar, né? A Comissão de Ética que sofreu um apagão no governo Bolsonaro e sequer deu uma resposta até agora da representação que nós fizemos lá no início de 2019. Mas ainda nós temos, como servidores, como defensores do Estado brasileiro, a obrigação de lutar para que as próprias instituições cumpram os seus papéis. E é o que nós estamos fazendo ao apresentar mais essa denúncia aí à Comissão de Ética Pública. Bom, já falei demais, vou passar a palavra agora para o José Celso, que, como eu falei, é o nosso coordenador aí da Comissão de Estudos do FONACAT, que tem prestado um serviço imenso nesse nosso esforço aí de elevar o nível do debate no espaço público, e foi através dos cadernos da reforma que nós empoderamos aí dirigentes classistas de todo o país que estiveram presentes na CCJ, que apresentaram o assunto desde um ponto de vista
técnico, baseado em evidências, como nós esperávamos do governo, e que o governo não tem correspondido a essa nossa expectativa quando vai debater esses assuntos. Passo a palavra, então, para o Zé Celso, e depois, da imediato, nós vamos ouvir, porque a estrela hoje aqui não somos nós, né, Zé Celso? A estrela aqui é o William, que fez um estudo brilhante, retocável, trazendo a público algo que precisa ser debatido. Né? Nós precisamos debater a militarização da administração pública. O que nós estamos vendo na CPI da Covid é um pouco o retrato disso. Né? Nós esperávamos que os militares, né, eles entregassem o que prometem em termos de eficiência, né, de expertise nas áreas em que assumem postos na administração pública civil, e o que a gente viu na saúde foi o colapso, né? O colapso. Então, como é que nós não vamos pensar a militarização da administração pública? De repente, isso que nós estamos vendo na saúde vai acontecer em outras áreas que estão tomadas, aparelhadas com militares. E não são poucas, pelo que o William nos mostra aqui, né? São 6 mil postos apenas dos vínculos detectáveis pelo sistema, ocupados pelos militares, sem falar nos cargos que estão sendo ocupados por filhos de militares, por parentes, por amigos, por mulheres, né? Isso, talvez, né, nós vamos chegar aí a mais de 20 mil cargos ocupados por militares, não sei, é uma projeção que eu faço, porque é uma coisa meio que uma hidra, né? Corta a cabeça, vem mais outra, né? Então, tem um general que está num posto-chave, né? Assume um cargo de ministro de Estado, já indica, né, os subordinados, os parentes, os amigos, enfim. Então, esse número pode ser muito maior do que o que nós pensamos, e isso precisa ser problematizado, como nós estamos fazendo aqui no espaço público, e o Valor já publicou uma ótima matéria hoje, chamando a atenção para o que aconteceu na saúde, né? O que aconteceu na saúde talvez seja o retrato, assim, o que pode acontecer em outros órgãos, e para isso nós precisamos chamar a atenção da sociedade. Bom, parei, agora sim, de fato, passo a palavra ao Zé Celso. Por favor, Zé Celso. Muito bem, boa tarde a todos e todas que nos assistem, os colegas do Fonacat, das outras carreiras. Agradecer ao Rudinei aí pela apresentação e já deu o contexto desse lançamento de hoje. Agradecer e cumprimentar o William Nozak, autor desse caderno número 20, que traz, como já disse o Rudinei, um tema extremamente importante e necessário de ser debatido e discutido à luz dessa guinada autoritária que o Brasil está vivenciando, infelizmente. Né? E eu tenho dito que nós estamos, no âmbito, por exemplo, da PEC 32, vivenciando ou começando a ver sinais dessa guinada autoritária em pelo menos 3 dimensões. Né? A primeira é que a própria forma de produzir a PEC, né, foi e tem sido autoritária. Né? É uma peça produzida praticamente sem discussão pública nenhuma, prévia, sem estudos prévios, inclusive, né, sem fundamentação técnica jurídica. Surpreende o fato de que sequer o ministro Paulo Guedes parece ter lido a PEC 32, a julgar pela participação dele na CCJ, e os membros da CCJ também tenho dúvida se conhece o teor dessa proposição. Né? Em segundo lugar, essa PEC ela também é autoritária porque ela sugere mudanças na Constituição que tornarão a nossa Constituição mais autoritária do que talvez já tenha sido as constituições do período pré-republicano, né? Já que confere superpoderes ao presidente da República, né? Confere um poder discricionário que desequilibra a relação entre poderes, né? E confere, por exemplo, um poder de nomeação de pessoas sem vínculo prévio com a administração pública em praticamente 1 milhão
de cargos que vão estar, cargos de comissão, de assessoramento, etc., que vão estar disponíveis para serem preenchidos ao bel prazer de presidente, governadores e prefeitos. Né? Essa conta está feita nessa nota técnica que saiu da consultoria legislativa do Senado no dia de ontem. Né? Então, isso confere um teor autoritário à própria gestão pública, e essa é a terceira dimensão do autoritarismo a que me refiro. Né? Essa dimensão está tratada nesse caderno número 20, que o William vai apresentar para a gente, se refere ao fato, entre outros, de que a militarização da gestão pública não se reverte em melhoria de desempenho institucional do setor público. Né? Haja visto o caso da saúde, que é o mais evidente, mas eu diria que isso vale para a área ambiental, para a área de proteção aos povos indígenas, né? Para a área educacional, onde também a presença dos militares é muito grande, né? Para a área de ciência e tecnologia e por aí vai. Né? Ou seja, cai mais um mito relativo a essa visão conservadora, autoritária do Estado e da administração brasileira, né? A de que os militares são ou podem oferecer, né, serviços de maior e melhor qualidade do que servidores civis, por exemplo, nas diversas áreas da atuação estatal. Né? Isso se mostra um mito, assim como a gente já vem desmontando, né, desde o começo dessa série de cadernos, os mitos relativos ao tamanho do Estado, né, ao custo do Estado e à ineficiência do Estado. Né? Ou seja, essas coisas todas estão muito fundamentadas nos cadernos da reforma administrativa, e é uma pena que a base parlamentar governista não esteja lançando mão, né, tomando conhecimento, né, dos números que fundamentam as nossas posições e as críticas pertinentes, legítimas à PEC 32 e as consequências que ela certamente trará, né, para o serviço público e para a própria população. Então, no dia de hoje, o William vai nos apresentar mais um capítulo desse processo que estamos levando a cabo e que diz respeito a esse tema da militarização da gestão e das implicações, né, político-culturais, etc., desse fenômeno na conjuntura brasileira recente. Bom, é isso. Dito isso, passamos aí para o William, e deputado Israel, se conseguir ainda entrar, ele pode fazer a fala de encerramento ao final. Mais uma vez, William, obrigado, bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado, Zé Celso, Rudinei. Eu queria agradecer a vocês e a toda a FONACAT pela parceria para a realização desse estudo, que, como vocês bem disseram, é mais do que necessário nessa quadra histórica em que nós vivemos. Né? Bom, o título do texto é a militarização da administração pública, e a pergunta que orientou essa reflexão foi se esse intenso grau de ocupação de cargos exercido por militares na administração, sobretudo direta, do governo federal, está orientada por um projeto estratégico de país ou não. E a hipótese que norteia a nossa reflexão, ela se desdobra em três grandes elementos, né? Todos eles tendo como ponto de partida essa constatação de que a gente vem acompanhando um número crescente de militares ocupando cargos na administração federal ao longo de todo o ciclo da nova república, mas esse número assume um grau exorbitante, sobretudo a partir de 2019. Então, nós temos hoje a esplanada dos ministérios ocupada praticamente por metade, né, de militares, 50% dos ministros são de origem de alguma das três armas, e nós atingimos aí no último ano um número de 6.157 militares ocupando cargos de direção ou de confiança nessa estrutura. Esse número, como bem apontou o Rudinei, ele provavelmente é subestimado porque, além desses cargos ocupados na administração federal, tem ainda o conjunto dos militares que ocupam postos em empresas estatais e que estão alocados também em outros espaços, né? Então, nesse intervalo que vai de 2016 até 2020, a gente observa um aumento de mais de 108% no número de militares ocupando postos na administração pública federal.
né? Eu não era propriamente especialista em assuntos militares, a minha área de pesquisa original é o setor de energia e de petróleo, mas nos últimos anos eu me vi obrigado a tratar desse tema, porque a área de Minas e Energia do governo federal, só para dar um exemplo, ela tem sido intensamente ocupada por militares. Só para você ter uma ideia, no gabinete do MME, hoje são mais de 20 militares, além de outros tantos que ocupam o sistema Eletrobras, acho que são cerca de 10, se não me falha a memória, mais 3 militares no sistema, na direção do sistema Petrobras, né? Então, esse número exorbitante, ele chama a atenção porque ele ultrapassa, inclusive, as médias históricas, no caso da política de Minas e Energia, do próprio período da ditadura militar no Brasil, né? Então, isso nos chamou a atenção para a centralidade, para a importância do fenômeno, e também um outro elemento, um segundo elemento que informou as reflexões que estavam por trás desse estudo é exatamente o fato de que essa ocupação tão orgânica em áreas consideradas estratégicas, né, dos mais diversos espaços do governo federal, faz com que a presença das Forças Armadas seja também muito significativa em todo o conjunto de problemas por que passa o próprio governo federal, né? Com uma quantidade tão significativa, né, de militares, com uma relação tão orgânica com a administração pública federal, é impossível nós não relacionarmos alguns dos principais problemas que nós observamos na vida política brasileira nesses últimos anos, sem estabelecer uma relação com as Forças Armadas, né? Então, algumas perguntas que animaram, né, a gente a fazer essa reflexão como é que é possível acreditar numa suposta superioridade moral, ética, intelectual ou de gestão de um Ministério da Casa Civil que conduz reuniões ministeriais tão desqualificadas como aquela que veio a público no ano passado, né? Como que a gente acredita na competência estratégica de um gabinete de segurança institucional que não identifica drogas no avião da FAB, numa comitiva presidencial, e um ministro que deixa se gravar em conversas particulares pela imprensa, né? Como é que a gente acredita no espírito republicano de uma secretaria de governo que admite interferências da Polícia Federal em investigações, ou no ministro da Secretaria-Geral que acolhe interesses pessoais da família do presidente, né? Como é que é possível sustentar uma vocação nacional de uma pauta de ciência e tecnologia com um desmonte acelerado desse setor e com um ministro também ligado à aeronáutica que se posiciona de maneira tão pouco estratégica em assuntos fundamentais como o 5G ou a própria vacina nesse período de pandemia, né? Como é que a gente vai defender um espírito inovador de um Ministério de Minas e Energia comandado por um almirante que acabou de ser impactado por um apagão na região do Amapá que teve imensa dificuldade para resolver, né? Como é que a gente vai admitir que a área de infraestrutura tenha posições tão refratárias contra investimentos públicos no momento em que o mundo diz o contrário, né? E como é que a gente, para lembrar um exemplo aí que o Zé Celso também apontou, como é que a gente aceita uma vice-presidência que se responsabiliza pelas relações com a China e pela agenda da Amazônia, num período marcado pelo esgarçamento do diálogo com o país asiático e num momento que nós temos batido recordes de desmatamentos e queimadas, né? Eu estou elencando esse conjunto de pontos exatamente porque eles nos ajudam a problematizar e abrir de maneira franca esse diálogo necessário sobre essa suposta superioridade intelectual ou essa capacidade de gestão dos militares atuando em áreas civis. Com isso, eu não quero dizer que os militares não sejam capazes e não tenham imensa competência para atuar na administração pública. Não só têm, como devem fazê-lo, mas, fundamentalmente, desde que concentrados na sua área de finalidade específica, por exemplo, no complexo industrial da defesa, né? Mas essa irradiação, essa imensa quantidade de militares ocupando diversas pastas, além de
se mostrar inadequado do ponto de vista da relação entre civis e militares, também não tem se mostrado eficiente do ponto de vista da gestão. Eu listei todos esses exemplos para não mencionar o mais evidente, o mais contundente deles, que é a gestão do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde, que está sendo objeto hoje mesmo de uma oitiva, como todos sabem, na CPI da Covid-19. Né? Isso posto, o texto, o trabalho, está dividido em uma primeira reflexão sobre esse movimento e esse papel dos militares no ciclo da nova república e nos períodos que antecedem o início do governo Bolsonaro. Ele se concentra sobre o peso dos militares, especificamente no governo Bolsonaro. Eu tento descrever, nesse período que vai de 2019 até esse começo de 2021, alguns momentos de como essa relação foi construída. Né? No início do governo, Bolsonaro se cerca dos militares como uma forma de fortalecer o bloco no poder e de se valer da credibilidade, do prestígio das Forças Armadas para reforçar a sua legitimidade. Mas com o transcurso do governo e uma série de crises, sobretudo aquelas provocadas pelas alas mais ideológicas, né, algumas turbulências foram impondo deslocamentos e saídas de ministros, e a gente caminha para uma segunda etapa em que, dessa vez, são os militares que cercam o Bolsonaro. Né? Então, se em 2019 o Bolsonaro se cercou de militares, em 2020 são os militares que vão cercando o Bolsonaro e ocupando esses espaços e essas lacunas deixadas tanto por problemas do governo quanto por outros espaços que foram sendo abertos. Né? E essa ocupação, ela está orientada, essa é a hipótese central do texto, em três grandes elementos. O primeiro deles traz uma reflexão sobre a formação, a visão de mundo e os valores que permeiam as escolas militares e que marcam a formação dos generais que ocupam o Palácio do Planalto. Né? Então, eu destaco o fato de que uma parte significativa desse generalato foi formado na década de 70, influenciada, ora, pelo general Silvio Frota, que era muito refratário à abertura democrática, entendia as Forças Armadas a partir do seu papel de poder tutelar. Outro grupo dessa geração de generais também formados na década de 70, sobretudo na Academia Militar dos Agulhas Negras, foi marcado pela tradição e pelas influências do general Leônidas Pires, que, se ao contrário do Silvio Frota, era menos refratário à abertura democrática, por outro lado, também entendia que o papel das Forças Armadas deveria ser não só o de proteção das fronteiras internas, mas o de garantia da segurança interna por meio da GLO. Né? Então, esse elemento marca um pouco a visão de mundo do generalato e a maneira como eles interpretam tanto a transição democrática como a construção da democracia no Brasil. Né? Quando a gente desce para o médio e para o baixo oficialato, a gente encontra um contingente formado, sobretudo, na década de 90, e agora já muito marcado pelas influências do pensamento neoliberal. Isso porque, nesse período, né, a redução do investimento no orçamento da defesa, a falta de projetos estratégicos, veio acompanhada de um conjunto de convênios, parcerias feitas entre as Forças Armadas, o seu sistema de ensino e instituições de ensino para o mercado. Né? E isso acabou construindo um ambiente no interior das Forças Armadas de uma visão mais liberal conservadora, e, ao mesmo tempo, isso alimentou um apetite e o desejo de que uma parte desses fardados fizessem parte da gestão pública federal. Então, esses elementos de natureza mais formativa e ideológica estão presentes no modo como se orienta essa ocupação da estrutura do Estado hoje. Além disso, o segundo ponto que eu destaco no texto se concentra na dimensão propriamente geopolítica desse processo. Né? Há, por trás dessa construção, um alinhamento muito intenso entre as Forças Armadas em geral, mas o Exército em particular, e os Estados Unidos, né, com a lógica do alinhamento automático. Isso é resultado também de um conjunto de tensões e contradições herdadas dos anos anteriores, né,
porque, por exemplo, no governo Lula, foi um período em que se iniciam contratos e parcerias estratégicas relevantes para projetos junto ao Complexo Industrial da Defesa, é o momento de construção, ou de início, né, dos acordos para a construção do submarino a propulsão nuclear, uma parceria entre a Marinha e a França. Tem o projeto da parceria da aeronáutica com a Suécia para a produção dos caças Gripen. E eu faço esse destaque porque exatamente no momento em que nós mais fortalecemos no interior da nova república a política de defesa, nós o fizemos com grandes projetos que mobilizavam a Marinha e a Aeronáutica mais do que o Exército. Além disso, se tratavam de projetos, como eu acabei de dizer, que mobilizavam parceiros estratégicos como França e Suécia, para além dos Estados Unidos. E, claro, esse ambiente criou um desconforto, sobretudo dentro do Exército, e um ambiente mais favorável para que esse alinhamento entre o Exército e os Estados Unidos se reestabelecesse. Né? Então, a partir desse reestabelecimento que nós temos observado nos últimos anos, um conjunto de acordos entre o Complexo Industrial da Defesa dos Estados Unidos e do Brasil, acordos de troca de informações tecnológicas, de apoio logístico a serviços militares, de utilização do espaço aéreo para fins pacíficos, e pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério de Relações Exteriores, se estima que esse conjunto de acordos mobilize cerca de 96 bilhões de dólares nos próximos anos. Né? Além disso, a gente presencia atualmente um momento em que o Ministério da Defesa tem o seu maior orçamento da história da nova república. Né? Ele passou aí da casa dos 90 bilhões no início da década passada e hoje já ultrapassa os 180 bilhões. Então, esses são alguns elementos de natureza geopolítica, de natureza ligada à dimensão da defesa, que também explicam essa relação orgânica entre os militares e o governo Bolsonaro. Mas, sobretudo, é importante que se destaque o terceiro elemento que compõe essa explicação. Eu deixei ele por último, mas ele não é o menos importante, aliás, eu acho que ele é o mais determinante nesse processo, que é a ação corporativa dos militares nessa estratégia de avançar e se inocular pelas mais diversas áreas do governo federal. Quando a gente começa a tentar identificar em que espaços esses militares estão alocados, chama a atenção a intensa presença em áreas relacionadas ao planejamento, à logística e ao orçamento, né? E que, portanto, se tratam de áreas que movimentam contratos e volumes de recursos bastante significativos e, por isso, a sua natureza estratégica. E, além disso, a gente tem observado uma série de ganhos corporativos, efetivamente, nesse percurso. Né? Os militares eles não sofreram com a reforma previdenciária, como o conjunto dos civis foram impactados, né? Eles mantiveram salário integral, sem idade mínima para aposentadoria. Do mesmo modo, eles não foram impactados da mesma forma que os civis pela reforma trabalhista. Aliás, eles tiveram um reajuste de mais de 13% do soldo, algo que não aconteceu com a política para o salário mínimo no último período, além de terem aumentos de adicionais, de gratificações, bonificações, né? E, por exemplo, ganhos extraordinários que foram elevados nos 2 últimos anos com participação em reuniões de conselhos de administração de empresas estatais. Né? Então, por esse conjunto de elementos, fica evidente como, apesar das diversas crises por que passa o país, e apesar das diversas instabilidades por que passam as próprias pastas e áreas comandadas por militares, o conjunto de ganhos para a política de defesa e o conjunto, sobretudo, de ganhos corporativos tem sido crescentes nesse último período, o que justifica ou explica, em alguma medida, essa relação tão orgânica entre Bolsonaro e os militares, que ultrapassa, ao meu ver, a mera relação de proximidade, porque o Bolsonaro foi um capitão. Há, efetivamente, ganhos corporativos que, repito, não estão orientados nem para um projeto de desenvolvimento nacional, nem para um projeto de aperfeiçoamento
da gestão pública, né, mas que estão canalizados e orientados por essa lógica militar de ocupação e avanço de postos em direção a espaços vazios ou frágeis que os levaram até essa dimensão intensa de presença em todo o conjunto da administração pública federal, né? Eu havia feito menção a 2 momentos em que isso acontece, agora em 2021, eu diria, para caminhar para a minha conclusão, de que a gente está vivendo uma espécie de terceiro momento dessa relação, um terceiro momento marcado pelo fato de que o aprofundamento da crise da Covid-19, a própria CPI, os desconfortos provocados na opinião pública pela gestão do Pazuello, notícias de compras governamentais de itens considerados supérfluos por parte das Forças Armadas, tem feito com que a popularidade, a credibilidade das armas comece a entrar em declínio nas pesquisas de opinião pública. Isso acende um alerta dentro das Forças Armadas, o grau de coesão dos militares no apoio ao Bolsonaro já não é o mesmo que era no início do governo, mas ainda assim eles continuam apoiando de maneira intensa e orgânica por esse conjunto de ganhos que tiveram no último período. E por todos esses motivos, para concluir, eu queria mais uma vez agradecer e saudar essa iniciativa da Fonacat, porque mais do que nunca nós, civis, precisamos desmistificar o debate sobre a presença dos militares no governo e precisamos abrir de maneira clara e transparente esse tema, porque por trás dele se guarda um conjunto de questões e de privilégios que têm atravessado as diversas reformas a que eu fiz referência e que também estão presentes na reforma administrativa e que precisam ser colocados à luz para que o Estado brasileiro não se transforme numa estrutura indevidamente autoritária e ocupada por figuras que não necessariamente têm expertise para fazer a gestão de determinadas áreas, né? Então fica aqui meu muito obrigado e a minha disponibilidade, à disposição para continuar essa reflexão junto com vocês. Bom, William, o espaço aqui é mais um lançamento, né, do tema e um ato simbólico, né, para que nós possamos dar o caderno aí ao público, mas, dada a riqueza da tua exposição, eu me sinto tentado a fazer uma questãozinha, né? Se você sentir à vontade para responder, tudo bem. Porque hoje o Brasil estima-se que nós tenhamos entre desempregados, desalentados, né, e trabalhadores na informalidade, ou seja, em empregos precários, 70 milhões de brasileiros. Você mostra aqui que só um vínculo considerado no trabalho houve um aumento considerável aí desde o 2005 do governo Lula, primeiro governo Lula, 960 por aí, militares em postos civis, para agora mais de 6 mil, né? E considerando, né, os parentes de militares, os amigos de militares, que a gente sabe que estão na máquina pública, né, entranhados, como você disse, na máquina pública, nós podemos chegar a 2 dezenas de milhares. Quer dizer, nesse momento que o país vive uma crise profunda do emprego, nesse momento em que o país vive uma crise profunda do emprego, não é nada desprezível você ter espaço aí para 6 mil, 10 mil, 20 mil, né, agregados ocupando postos civis. Mas eu fiz essa introdução porque eu me lembrei da fala do general Heleno, em 2018, dizendo, se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Foi na campanha eleitoral do Bolsonaro. Mas a questão é essa. Me parece que
pelo menos esses militares que acompanham o Bolsonaro, né, de forma, né, acrítica, como é o caso do ministro Pazuello, me parece que esse segmento das Forças Armadas é mais fisiológico que o Centrão. Você tem posição sobre isso? Olha, Rudinei, tanto naquele conjunto de elementos que me animou a começar a fazer essa reflexão, quanto nos dados que foram sendo organizados no processo, foi ficando de maneira muito clara, foi ficando claro, de maneira muito evidente, esse vetor do corporativismo como o determinante desse processo, né? Acho que a tua pergunta é muito boa, porque ela também me ajuda a colocar aqui em tela 2 pontos que eu acho que merecem alguma atenção e reflexão. O primeiro deles é que muitas vezes a gente imagina que existe uma organização estratégica que define o conjunto das ações dos militares dentro de uma sala fechada de um Estado maior. E eu acho que essa ocupação do Estado ela não foi informada por uma decisão desse tipo, mas por um espírito corporativo, como esse que você descreveu, de ir ocupando aquilo que se apresentava como uma oportunidade pela frente. Por isso, essa hipótese de que isso não está organizado sob a forma de um projeto, né, estrutural ou estratégico. O segundo elemento que eu queria destacar é, muitos desses militares, como o exemplo que você deu, o general Heleno, eles fazem um discurso neoliberal do ponto de vista da política econômica, fazem a defesa do Estado mínimo, mas aquelas estatais que são ocupadas pelos militares, algumas delas sofreram capitalização no último período, como é o caso da Engeprom, que teve um aporte de 7,6 bilhões. Quer dizer, então, nos espaços em que eles estão, o discurso e a ideologia defendida publicamente não vale, né? Então, por esses 2 motivos, eu acho que sim, esse corporativismo vem acompanhado de um apetite fisiológico. Eu não sei se dá para comparar ao do Centrão, mas certamente reflete essa cultura política de apropriação indevida da estrutura do Estado para interesses corporativos e pessoais. Muito bem. Não sei se Zé Celso quer fazer alguma consideração ainda, ou partimos para o encerramento. Podemos encerrar, Zé Celso? Sim. Bom, então, agradeço imensamente, uma vez mais, ao William pela riqueza, né, da exposição e pelo caderno com que ele brindou aí a série Cadernos da Reforma Administrativa do FONACAT. Nós sabemos, eu estava conversando com o Zé Celso, que já temos elementos a partir da portaria do duplo teto para atualizarmos o caderno, e, aliás, uma portaria que só comprova tudo que você escreveu aqui, né? Mas talvez no futuro aí a gente volte a conversar para ampliar e aprofundar esse estudo, que é super importante, como os internautas aí que nos acompanham puderam perceber. Então, em meu nome, em nome do FONACAT e toda a nossa equipe, agradeço uma vez mais o Zé Celso, nosso coordenador da Comissão de Estudos do FONACAT, e ao William Nozak pelo caderno 20 da reforma administrativa, a militarização da administração pública no Brasil, projeto de nação ou projeto de poder, que já está à disposição no site do FONACAT, fonacat.org.br. Meus caros, uma boa tarde e um grande abraço a todos.